Prudente José de Moraes Barros foi o primeiro presidente do Brasil eleito por voto direto, o primeiro que não era do meio militar e também o primeiro da chamada República Oligárquica. Nasceu em Itu no dia 4 de outubro de 1841, sendo o mais novo de 6 filhos do casal Catarina Maria de Moraes e José Marcelino de Barros. Seu pai era comerciante e, em uma das viagens de trabalho, foi morto por um escravizado que reagiu ao castigo aplicado por ele. Nesta época, Prudente de Moraes contava apenas 2 anos de idade e sua mãe casou-se uma segunda vez com o major Caetano José Gomes Carneiro, tendo a família se mudado para Piracicaba. Ainda criança, ele foi alfabetizado pela mãe, posteriormente ingressando no Colégio Professor Manuel Stanislau Delgado, que fechou as portas apenas 1 ano após a sua matrícula. Sem opção, mesmo a contragosto do padrasto, mudou-se para São Paulo, onde concluiu seus estudos e preparou-se para entrar na Faculdade de Direito, que ficou conhecida por ser frequentada por grandes nomes da política brasileira. Formou-se em 1863, dando início à sua carreira na advocacia, e filiou-se ao Partido Liberal em 1864, dando início à sua carreira na política. No ano de 1866, casou-se com Adelaide Bem-vinda da Silva Gordo, que viria a ser a mãe de seus 9 filhos. E em 1873 teve uma virada na carreira política ao se transferir para o Partido Republicano e passar a defender os ideais que ele representava. Com a proclamação da República, assumiu junto com Francisco Rangel Pestana e Joaquim de Souza Mursa o governo provisório do estado de São Paulo, e em 21 de novembro de 1890 foi eleito como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Aprovada a Constituição, ocorreu a primeira eleição presidencial do país, na qual o nome de Prudente de Moraes surgiu como uma aposta dos civis contra o candidato dos militares Deodoro da Fonseca. Embora derrotado por 129 votos contra 97, seu vice Floriano Peixoto acabou vencendo o de Deodoro por 153 votos contra 57. Nos caóticos meses que se seguiram à eleição, Prudente de Moraes chegou a ser ameaçado de prisão, mas com a renúncia de Deodoro e a ascensão de Floriano ao cargo, conseguiu retomar a presidência do Senado. O segundo presidente do país, Floriano Peixoto, chegou enfim ao término do seu mandato no ano de 1894, e novas eleições foram marcadas para o dia 1º de março. Assim, Prudente de Moraes concorreu novamente, desta vez sendo eleito com a participação da população apta a votar, de acordo com a Constituição. Assumiu em meio aos protestos de apoiadores do antigo presidente, que se negaram a aceitar o resultado das eleições. No início de sua gestão, se concentrou em tentar manter uma boa relação com eles, pois sabia da importância dos militares para a base do governo. Ainda assim, teve que enfrentar a oposição do seu próprio vice, Manuel Vitorino, que era florianista. Em seu governo, teve ainda que resolver questões fronteiriças envolvendo a França e uma rusga com a Inglaterra devido à ocupação ilegal da Ilha de Trindade, ambas findadas por meio da diplomacia, com intermediação da Suíça e de Portugal. Foi também através da negociação que ele conseguiu pôr fim à Revolução Federalista, que se arrastava no sul do país. No entanto, sua governança seria marcada pela truculência aplicada aos acampados do Arraial de Canudos, com o envio de tropas federais que avançavam em ataques, inclusive contra crianças e idosos. Tanto a imagem do presidente quanto a do exército saiu manchada após este episódio, que foi documentado e exposto pelo jornalista Euclides da Cunha para todo o país. E nem toda a conciliação tentada por ele foi capaz de impedir que militares conspirassem e atentassem contra sua vida. A tentativa de assassinato ocorreu no dia 5 de novembro de 1897 e, por pura sorte, o disparo não atingiu Prudente de Moraes.
Após isso, a exemplo dos 2 primeiros presidentes, ele se viu obrigado a decretar estado de sítio para prosseguir no seu mandato. E há quem afirme que nos difíceis primeiros anos da República, este foi o momento em que os militares mais viram desgastada sua participação na política brasileira. Em 15 de novembro de 1898, Prudente de Moraes deixou a presidência com uma boa popularidade, com o restabelecimento das relações exteriores e, segundo alguns especialistas, sendo responsável pela consolidação do regime republicano no Brasil. Retornou para Piracicaba e de lá continuou a acompanhar a política do país por mais alguns anos, até que em 1902 sua tuberculose se agravou, o levando a óbito em 3 de dezembro daquele mesmo ano. Em sua homenagem, receberam os nomes dos municípios de Presidente Prudente, Prudentópolis e Prudente de Moraes.